Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Quero te fazer uma pergunta para você. Como é que Deus tem falado com você neste momento? Como é que Deus tem falado com você nesses tempos de 2025? Eu creio e acredito que Deus ele fala aos corações de todos que o adoram e que o procuram e acreditam nele. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Eu acho lindo a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso, espetacular a Bíblia. Ela fala aos vossos corações porque nós necessitamos da mensagem da palavra de Deus. Precisamos de Jesus. Não Jesus precisa de nós. Nós que precisamos dele. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Falar de Jesus, falar do ID, pregar a mensagem para as pessoas, porque nós somos servos de Deus, são escolhas que cada um tem. Eu fiz a minha escolha. E pergunto para você, você já fez a tua escolha depois de ouvir uma mensagem dessa? Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais um final de semana, por mais um dia maravilhoso, por mais um dia espetacular, porque eu acredito que Deus, ele fala aos corações daqueles que amam o Evangelho, daqueles que buscam aquilo que é bom. E buscar aquilo que é bom, Evangelho de Jesus, a poderosa palavra de Deus, aquele que é chamado o melhor do mundo, aquele que é chamado o adorado, o aplaudido, o exaltado, o ômega, o alfa, Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, ele quer te abençoar, ele quer te ajudar, ele quer te fazer um homem de Deus, ele quer te fazer um profeta, um pregador, um mensageiro, ele quer te fazer como você jamais pensou que um dia você seria. Olha eu aqui hoje trazendo uma mensagem da palavra de Deus, Evangelho de Jesus, que se encontra na poderosa Bíblia Sagrada. Quando levantamos a mão, lembramos que existe um Deus que te ama, que me ama, que enviou o seu Filho, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, por todos nós, e hoje nós somos livres para amar, livre para adorar, livre para ser feliz e livre para fazer o que é bom. E o que é bom aqui, Dudu, fazer? Simplesmente viver o Evangelho, viver a vida que Deus te deu, com sinceridade, com bondade, com honestidade, com amor. E fazendo isso porque você tem temor. Temor de Deus. Amém. O que está aqui, o que eu leio, o que eu li e vou ler novamente, é a mensagem do Jesus Cristo que veio a esse mundo em carne. Ele veio como homem. Ele veio através de uma virgem, através de um milagre. Aqui foi versículos que eu li para vocês entenderem e compreender que Jesus, ele se preocupa com a gente. Porque a partir do momento que toda a mensagem que está na palavra de Deus, se ela chegou ao seu coração, recebe, agradece e seja feliz. Amém. Simples assim, Dudu? É. A mensagem, ela é poderosa. A mensagem, ela é eficaz. A mensagem é mensagem de renúncias. Mensagem de conversão. Mensagem de felicidade. Mensagem onde Deus, ele toca o teu coração. Ele toca porque ele te ama. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo
3. Apenas 3 versículos da palavra de Deus. Antigamente, versículo 1, capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi de quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua poderosa palavra, a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Amém. O que lemos aqui são mensagens da palavra de Deus. Os antepassados, eles tiveram uma experiência com Deus. Tiveram o próprio Abraão, o próprio Noé, o próprio Moisés, todos os próprios antigamente. Eliseu também. Como eles falavam com Deus se naquela época não tinha Jesus Cristo? Deus, ele fala com os seus filhos desde quando ele envia quem? O primeiro, Adão. Como Deus comunicava com ele? Ali era o começo. Então, de certa forma, Deus nunca abandonou os seus filhos. Deus sempre esteve com os seus filhos, abençoando, ajudando, trazendo mensagens onde nós podemos ficar revestidos com a palavra de Deus. Podemos ser felizes vivendo esse evangelho? Podemos. Adão, ele tinha a oportunidade, ele tinha a chance de viver feliz, sem precisar desobedecer, mas ele desobedeceu porque ele não ouviu a voz do Senhor. E toda vez que nós não ouvimos a voz de Deus, a gente acaba quebrando a cara, acaba sofrendo, acaba perdendo, acaba se iludindo e acaba se enfraquecendo. Quando não se tem Deus, há uma tristeza muito profunda, e é verdade. E naquela época Deus falava com os profetas de certa forma, através de sonhos, através de milagres, através de momentos onde muitos falavam como isso é possível. Deus usava os profetas. Os profetas tinham um sonho, os profetas faziam aquilo que Deus falava. Nós temos um sentido de saber, sentido. Deus nos deu essa riqueza de distinguir o que é certo e o que é errado. Temos essa sabedoria, distinguir o que é certo e o que é errado. Certo, errado, errado, certo. Temos esse faro. Porque se você fazer uma coisa errada, se você cometer algo errado, o que vai acontecer? Se você roubar, você pode ser preso. Ou você pode ser morto. E ainda digo mais, pessoas podem aprender com esse costume que é do diabo, costumes ruins. Então, tudo há uma consequência. Então Deus nos deu a inteligência de entender, de compreender e sentido para saber que isso não é certo. Vamos falar mais um pouquinho assim para vocês entenderem cada vez mais. Se vocês beber um copo ou uma garrafa de cachaça, o que vai acontecer? Você vai ficar chapado, você vai ficar bem louco. E se você pegar o seu carro, começar a dirigir na rua, o que vai acontecer? Você vai bater o carro, você vai atropelar alguém, você vai cometer loucuras. E se a polícia te parar, você vai receber uma multa, vai perder a carteira, dependendo do país. Então, nós sabemos que se fizer isso, vai levar ao desespero, ou tristeza, ou perda, ou sofrimento, onde tudo vai acontecendo, vai vendo. Nós sabemos que isso é errado. Mas será que nós sabemos que isso é errado quando estamos são ou quando estamos daquelas formas?
chapadão. Então, sabemos o que é certo, o que é errado. Temos que tem coisas que faz sentido a gente ouvir, porque é muito bom a gente ouvir aqueles que já têm experiência e que já viveu e pedir também alguma ideia. E a comunicação, ela é fundamental. A comunicação vem desde a origem do homem. Qual foi a comunicação entre Deus e Adão? Não coma daquela fruta. Se você comer, o que vai acontecer? Então, Adão e Deus, eles tinham uma comunicação. Se o próprio Adão, o próprio Deus tinha comunicação, então por que eles tinham comunicação e nós não podemos ter uma comunicação com o Pai? Nós também temos que ter a comunicação, porque a comunicação, você e Deus, ela é importante para não acontecer como aconteceu ali no Jardim do Éden. Ele ouviu e ele comeu. E quem foi que comeu primeiro a fruta da desobediência? Primeiro foi a Eva. Poderia o que ter feito? Adão comunicado com Deus. Pai, a Eva comeu. Mas Deus também poderia até falar com ele. Mas não é a tua esposa? Por que você não estava com ela ali, naquele exato momento? Poderia também isso ter acontecido? Eu não sei. Mas Adão poderia ter feito diferente. Comunicado com Deus que ela teria comido. Mas isso não aconteceu por quê? Porque já estava na Bíblia que isso iria acontecer. Ele iria desobedecer e hoje nós pagamos tudo desde a origem. Pela desobediência, o pecado ronda esse mundo. Ronda com maldade, ronda com tudo que é mal. Mas ainda temos esperança. Temos Jesus Cristo. O antepassado, falamos aqui um pouquinho como eles falavam com Deus, como eles comunicavam com Deus. Agora, nesse momento, existe Jesus Cristo. Ele veio, mataram ele, no terceiro dia ele ressuscita, agora em espírito e verdade ele está habitando no seu povo. Agora você vê o poder de Deus sendo manifestado através de milagres, através de pessoas renunciando e vivendo o evangelho, através de uma ajuda, uma mão amiga, através de momentos maravilhosos, espetacular, você indo para a igreja, você adorando, você louvando, você ganhando presente, você recebendo presente, você ajudando alguém. Nos tempos de hoje, quando você começa a ajudar alguém, há um poder de Deus sendo manifestado. Há um Jesus Cristo na tua vida, porque se não for ele, você não ajuda ninguém. Se você começar a assistir só televisão, só notícia, você acaba se esfriando porque o mundo está mal. A raiz do mal toma conta da humanidade, da população, porque o mundo são mal. Esse mundo é do maligno. As pessoas, elas tentam fazer isso, achar que esse mundo ainda tem solução. Não tem solução. O próprio Jesus já disse, esse mundo é mal, esse mundo é das trevas, esse mundo é do maligno. Para onde que o diabo foi jogado? Para esse mundo. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas caem em adultério, as pessoas prejudicam umas às outras, as pessoas querem tirar proveito de pessoas. Esse mundo é mau por quê? Porque o diabo reina nele. Não existe e não tem como esse mundo ser o jardim do Éden. Esse mundo não pode ser o paraíso, não tem como. Porque pessoas morrem, pessoas são presas inocentemente, pessoas derramam sangue inocente. Deus foi aquele que enviou o seu filho, sim. O seu filho, ele vem para salvar a população. O seu filho vem para ajudar as pessoas. E você acha que as pessoas querem ser ajudadas? Quantas têm a chance, a oportunidade de ouvir uma mensagem? Quantos têm uma chance, a oportunidade de cultuar a Deus? Quantos têm uma chance, a oportunidade de ler a Bíblia? Quantos têm uma chance, a oportunidade de ajudar alguém, mas prefere prejudicar? Prefere puxar o tapete? Prefere fazer a pessoa sofrer? Quantas pessoas destroem a família de pessoas por interesses? Por alguma coisa? Porque o diabo está habitando. Quando o diabo, com as suas legiões de demônios, os espíritos maus, entra nas pessoas, elas são dominadas. É o que você vê muito aí fora. Pessoas dominadas pelo espírito mau. E qual espírito mau que as pessoas são dominadas, Dudu? Vou falar um pouquinho aqui.
O roubo não é de Deus. O roubo é um espírito mau que entra nas pessoas e elas cometem aquilo. E por que elas se arrependem? Porque o espírito mau acabou saindo, largando aquele corpo e entrando em outro. Por isso que há o arrependimento, e aí eles buscam Jesus, o Consolador. Muitos se arrependem, mas muitos fazem novamente, porque já começa a ficar viciado, e aquilo quando começa a brotar no coração, não para. Já tive muitos amigos, colegas que foram presos muitas vezes, por causa de roubo, então estão viciados e não conseguem parar, não conseguem largar, pegar o gosto no que estão fazendo. Então o diabo, o espírito mau, ele habita nas pessoas, até mesmo nos adultérios. A pessoa nunca fez uma coisa errada. Ela experimenta em fazer. Aí ela se arrepende. Muitos se arrependem, mas muitos também não se arrependem. Fazem uma, fazem duas, fazem três e acabam ficando viciados, porque o inimigo habitou naquela alma. O inimigo habitou nela, ela experimentou, ela viciou e ela não quer parar. E quando você vai ver, está destruindo a família, casamento, relacionamento. E ainda digo mais a você, o inimigo ele está em várias áreas. Mas qual área ele está mais? A área da fofoca, é verdade. A área da mentira, a área do adultério, a área da cobiça, a área do roubo. Tudo que é mal vem do diabo. Espírito mal que entra nas pessoas, as pessoas são possuídas e começam a cometer essas loucuras. Pessoas que fazem pessoas sofrerem, você acha que isso é de Deus? Eu faço uma pergunta para você aqui hoje, nesse momento, estamos juntos nessa. Pessoas que fazem as pessoas sofrer não tem nada a ver com Deus, mano. Pessoas que fazem as pessoas chorarem, ter dor, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Jesus. Pessoas que fazem pessoas sofrer tem a ver com o diabo. Tem a ver com o espírito mau. Habita nela, encarna nela e ela começa a cometer essas loucuras, tormentas, e as pessoas vão sofrendo. Por isso que Jesus ele vem a esse mundo para você ser livre da raiz de todo mal. Por isso que Jesus vem a esse mundo para você se fortalecer nele. Creia somente nele. E o que lemos aqui é tão interessante que antigamente era de uma forma como Deus falava com os seus filhos. Agora com Jesus Cristo é dessa forma. Muitos tiveram chance e oportunidade de conhecer o Mestre. Agora temos a chance e oportunidade de conhecer ele em espírito e verdade, porque nós vemos o milagre através de pessoas. Eu já tive um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Todos nós somos um milagre de Deus. Agora vemos que Jesus ele vem com poder para modificar as pessoas. Agora vemos que Jesus ele vem com estratégia maravilhosa para vencer o diabo, para vencer o espírito mau. Coloca parábolas para nós entender e compreender mais. Muitos não entendem lendo versículos, mas entendem ouvindo parábolas. Para vocês verem como Jesus Cristo ele é muito inteligente. Ele ajuda homens, tanto naquela época como na época de hoje. Hoje, se você sai de um vício, hoje, se você larga aquilo que é mal, começa a fazer o que é bom, é Jesus na tua vida. Porque ele te dá chance e oportunidade para você escolher. E quando você escolhe, você tem a chance de viver de verdade. Uma vida de honestidade, amém? É a chance que todo mundo tem, a liberdade que vem de Deus. E para encerrar essa mensagem da palavra de Deus, vamos ler um trechinho aqui embaixo que fala assim: e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus ele veio aqui por qual motivo? Salvação. Eu falo isso para muita gente. Jesus não veio a esse mundo aqui para você ser rico, não. Jesus veio a esse mundo para você ser salvo, para você seguir o evangelho. Agora, se você quiser ser rico, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer alguma coisa e
trabalhar, viver do seu próprio suor, como Deus tem falado desde a origem para Adão. A partir de agora você vai trabalhar e vai viver do seu próprio suor. Mas se caso acontecer de algum bilionário querer te abençoar, querer te ajudar, aí é uma outra história. Você pode ser rico através de uma ajuda que Deus enviou aquele homem para te abençoar, aí sim. Mas nesse mundo, se você quiser ser rico, você tem que trabalhar, mano. E às vezes você trabalha muito, não consegue nem ser rico. Morre da mesma forma que você está hoje, tentando. Nem sempre tudo vai dar certo. Se todo mundo fosse estudar e ser rico, todo mundo era rico. Quantas pessoas estudam e não conseguem ser rico? A riqueza, ela vem para algumas pessoas, não é para todas. É uma verdade, uma realidade. Se todo mundo fosse rico nesse mundo, ninguém trabalharia para ninguém. Como é que seria? Você abre a tua empresa, você abre o teu comércio e não tem funcionário? Então, não seria assim todo mundo rico. Teria a pobreza, teria a classe média, classe alta, classe baixa. A riqueza não é para todo mundo, não. Eu vejo muita gente falando, quer ser rico, faça isso, faça aquilo, faça rico, faça isso, faça aquilo, faça mais isso que você vai ser rico. Isso não é para todo mundo, mano. Eu não sou rico, eu sou pobre. Mas sou rico de saúde, glória a Deus, porque Deus me abençoou e abençoa todos os dias. Tô feliz, graças a Deus. Mas vemos que a mensagem ela aqui foi anunciada. Jesus, ele vem para salvar o teu povo. Não fica acreditando nas pessoas, como ela tem falado aí, aceita Jesus que você vai ser rico. Aceita Jesus que você vai ganhar ouro, vai ganhar isso. Cara, Jesus ele vem para salvar as pessoas. Ele vem para ajudar as pessoas a sair dos vícios, a sair das trevas, arrancar do mundão para trazer para a luz. Porque isso é Jesus e é bom. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma escolha, cada um tem a sua teoria. Quantos homens de Deus levou a mensagem da palavra de Deus e não falaram em riquezas, não? Que você ficaria rico, não. Mas falavam que você seria salvo. Paulo foi salvo. Que era muito milionário aqui. Antes não era homem de Deus, mas Zaqueu se tornou um homem de Deus. A Bíblia não relata muito essas coisas, né? Mas aqui fala que Zaqueu, ele era um homem muito rico. Ele era um homem que trabalhava para o governo. Então ele tinha muito dinheiro, cobrava impostos das pessoas, mas a salvação chegou na casa dele. Ele não queria fazer o que ele fazia mais. Ele renunciou para trazer a paz para a casa dele, para o lar dele. E o próprio Jesus disse, hoje a salvação chegou na tua casa. Ele falou que devolveria o que ele tinha pegado. Então, ele se tornou um homem honesto. Por ele falar essas coisas, por ele fazer essas coisas. E quantas pessoas se tornam homem honesto nos tempos de hoje também? Renunciando. Quantas pessoas fazia algo ruim e hoje faz algo bom? Para vocês verem, as pessoas, elas mudam. As pessoas, elas têm a chance, a oportunidade. Você não pode condenar uma pessoa porque ela falou uma coisinha. Mas e a história dela? O que ela viveu? O que ela já fez? Não podemos condenar pessoas por palavras ou por besteirinha que elas fazem. Mas e a história? O contexto de tudo? O que ela já fez para ajudar tanta gente? Hoje em dia, o que acontece é isso. A pessoa tem uma história brilhante, a pessoa tem algo brilhante que ela fez para as pessoas, mas através de uma coisinha que ela falou, ela acaba sendo condenada. Onde está a história dela? O que ela já fez? As pessoas, no tempo de hoje, condenam as pessoas por algumas palavras, mas não vê mais a história. Jesus teve história aqui. Quando era criança, quando se tornou um rapaz e quando se tornou um homem. Por mais que ele era tão bom, ainda mataram ele inocentemente. Para vocês verem, o ser humano, ele nunca está contente com nada. Ele sempre vai querer aquilo. E o que é aquilo? Essa é a pergunta que eu faço para você. O que todo mundo busca? O que todo mundo quer? Eu quero viver esse evangelho. Eu quero buscar a mensagem e a palavra de Deus e a salvação. É o que eu quero buscar. E deixo essa mensagem para vocês. Glória, 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 glória a Deus.
Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. Top 10.